Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, do verso 17 em diante. Não retribuam a ninguém mal por mal. Se você concordar com cada frase, diga amém. Amém? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? A palavra de Deus para mim nesta madrugada foi muito clara. E eu disse para minha esposa o que eu iria falar aqui. Rabisquei algumas coisas para não esquecer. E eu quero que você preste bem atenção. Muitas vezes, mesmo dentro da igreja, nós alimentamos ressentimentos. Aqui no coração. E eu chamo ressentimentos de lixo. É lixo que você guarda no teu coração. Sou pastor há 45 anos, e às vezes vejo crentes sobressaltados, crentes ansiosos, cheios de problemas. Sabe por quê? Estão com uma tremenda dificuldade de perdoar pessoas. Isso desorganiza toda a nossa vida, não rompemos, nada dá certo e nós nos tornamos reféns dessa mágoa, desse ressentimento que temos no coração. Pessoas precisam de perdão porque pessoas erram. Todos aqui neste auditório cometem erros. E é interessante que Jesus mandou perdoar irmãos, amigos e inimigos. Repita comigo: irmãos, amigos e inimigos. E perdoar é uma atitude nobre, é uma atitude cristã. Os incrédulos não entendem esta linguagem, porque falta-lhes o poder e a graça do Espírito Santo para terem esta competência. Só alguém que realmente conhece a Deus tem esta capacidade de perdoar, como a Bíblia ordena perdoar. Nós não podemos escolher a quem perdoar. Esse aqui merece. Esse aqui merece ir para o inferno. Esse aqui é um forte candidato a se perder. Eu não vou perdoar. Deus, diz a Bíblia, mostrou seu amor para conosco quando nós éramos miseráveis pecadores.
homens perversos, corruptos, ruins de coração, querendo viver independentes dele. Esta é uma tendência, mesmo depois de estar dentro da igreja. Erramos muito por causa da nossa independência de Deus. Quando eu vejo Deus enviando Jonas para pregar em Nínive, os olhos de Deus atravessaram o mar e Deus manda aquele profeta numa cidade que sacrificava crianças. Nínive tinha uma muralha de 6 metros de largura. Podia passar carros em cima da muralha e havia os atalaias. Se alguém se aproximasse de Nínive e não se identificasse, os atalaias tinham autorização de matá-los. Eram os flecheiros e eles não erravam a pontaria. Eles eram maus e perversos. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Um ambiente como este aqui pode ser a antessala do céu, se todos aprenderem a se amar e a se perdoar. Amém? Falta de perdão faz os nossos dias ficarem cinzentos ou negros. A nossa mente, quando eu não consigo perdoar, a minha mente fica enraivecida. E isso é que tem gerado seus pesadelos. Por que você acha que você tem pesadelos? O problema nosso não é nem de cabeça, é de coração. Nosso problema está aqui no coração. Muita gente tem o que os psicólogos chamam de choques imaginários. E há cada sonho esdrúxulo, sim ou não? Você não entende aquilo e acorda cansado. Então, quanto mais você cultiva mágoa, ressentimento ou ódio no seu coração, mais complicada fica a sua vida, porque um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Talvez você pense que não, mas muitos que estão olhando para mim aqui erram muito, sim ou não? Então você precisa de perdão. Você precisa ser perdoado. Muitos ainda aqui, mesmo depois de 10 anos de igreja, são crianças na fé. Alguns erram mais, outros erram menos, mas todos erram. Erramos em nossas ações, erramos em nossas reações e erramos em nossas colocações. Nós não somos perfeitos. Então Deus nos deu uma maneira de vivermos dentro de parâmetros abençoados. O perdão. Porque o perdão é a linguagem do amor. Repita comigo, perdão é a linguagem do amor. Nós falamos muito hoje de avivamento. Quem aqui quer avivamento? Mais de 5. E aqui? Oh, os irmãos aqui são... Desde o início eu pensava, são mais avivados. Esses aqui. Mas se você mudou de ideia, quem quer avivamento aqui? Amém. Avivamento só virá para pessoas maduras. Deus não pode colocar... Avivamento é uma bomba atômica. É um poder incomensurável. É algo tremendo. Deus não pode te dar o poder de ressuscitar o morto se você depois se vangloriar. Avivamento tem que ser para gente madura. E a igreja de Deus está em processo de amadurecimento para o avivamento.
O que nós temos hoje ainda não é avivamento, não é aquela chuva grossa, são aqueles pingos caindo aqui, ali e acolá. Isso já existe. Mas Deus quer nos dar um temporal de bênção, amém? Preparando-nos para o arrebatamento. Então, imagine uma conversa assim, entre irmãos. Eu hoje curei 10 pessoas. E o outro? Mas eu ressuscitei 3. E irmãos competindo dentro da igreja para ver quem é mais poderoso. Isso é atitude de criança. Então a igreja, para ser avivada mesmo, ela precisa amadurecer. Eu tenho pedido a Deus para nos enrolar num jornal, igual eles fazem com caixa de banana, amadurece rapidinho. Não é, Paulo? Aí amadurece rápido. Meus irmãos, a falta de perdão gera doenças graves em cada um de nós. É a falta de perdão que normalmente, não é sempre, produz artrite, úlceras, pressão alta, problemas cardíacos, tudo por falta de perdão. Então, pergunta-se qual é a solução para isso. Vamos dizer em coro: aprender a linguagem do perdão. Aqui, logo na frente, na sua Bíblia, no capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Coríntios, do verso 4 ao 8, veja bem, está escrito assim: o amor é paciente, se concordar, vai dizendo amém. Aliás, no lugar da palavra amor, coloca eu. Vamos fazer um teste aqui. Diga: eu sou paciente, o meu amor é bondoso, eu não tenho inveja, eu não me vanglorio, eu não me orgulho, eu não maltrato ninguém, eu não procuro os meus interesses, eu não procuro os meus interesses, só procuro os interesses dos outros. Como é que está indo aí? O meu amor não se alegra com a injustiça, eu me alegro com a verdade. O meu amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O meu amor tudo suporta. O meu amor nunca acaba. Como é que foi? 0, 5 ou 10? Fazendo aqui um teste de amor. Porque esta é a qualidade de amor que Deus quer doar para todos nós. Um amor tão grande que você se torna parecidíssimo com Deus. Amém? Todos os seus atos, ações e reações fazem com que você fique muito parecido com Deus. Sem esse amor, sem esta qualidade de amor, irmãos e irmãs, nós somos como qualquer outra pessoa. A única coisa neste mundo que nos diferencia de qualquer pessoa lá fora é o amor de Deus em nós. Amém? Todos podem falar em línguas. Você sabia que os demônios também falam em línguas? A Noemi tem uma neta de 14 anos. Foi para um congresso de adolescentes. E lá
3 meninas ao mesmo tempo, não é, Noemi? Ficaram endemoniadas. Foram visitantes. E elas, endemoniadas, começaram a falar em línguas, a mesma língua, como se estivesse combinado. E eu ainda não tinha visto isso. 3 pessoas falando a mesma língua, e eu acho que eles estavam pedindo socorro. Pedindo socorro. Ela, inclusive, também nunca tinha visto aquilo, ficou impressionada. Na igreja carismática também falam em línguas. Todos podem ter gestos de bondade, os mais incríveis do mundo, mas por algum interesse que não é motivado por amor, e isso será uma perda de tempo. Esses dias um candidato ao governo de estado foi lá para minha casa, ficou quase 3 horas lá, e para me agradar, ele disse assim: apóstolo, vou dizer uma coisa para o senhor, eu já sou 50% crente. As pessoas aí fora estão tentando nos imitar, nos nossos cânticos, na nossa maneira de ser, copiando o nosso estilo de culto. Mas, irmãos, aquilo que nos torna diferentes mesmo do mundo, e o mundo não pode copiar, o diabo não pode copiar, é o amor de Deus que está dentro de você. Isso nos faz diferentes. Na minha região, lá no Guanabara, há uns 6 meses atrás, aquela região ficou cheia de lixo. Ninguém estava suportando o mau cheiro ali naquela região. Não sei aqui. Haviam entulhos em todos os lugares. Eu e a Noemi andando por lá, a gente via os entulhos. E eu fiquei pensando comigo, ressentimentos são como entulhos mal cheirosos. Repitam, ressentimentos são como entulhos mal cheirosos. E é o perdão é como aqueles caminhões removedores de lixo. Aqui no Brasil não temos muito, mas na América nós temos aqueles caminhões que saem como se fosse uma patrola, empurrando todo o lixo e jogando no jardim, nos jardins da cidade. Então, um coração magoado, diga para o teu vizinho, um coração magoado só produz mau cheiro. Um coração magoado só produz mau cheiro. Tudo que você fala sai com um cheiro estranho. Para uma pessoa que não conhece a Cristo, não teve uma experiência de novo nascimento, o perdão é apenas uma questão de acordo passivo. Tudo bem, eu te perdoo, mas que você não cometa mais essa imprudência. Tá bom, eu também te perdoo e não se fala mais nisso. Mas o perdão bíblico não é desta forma. Não é isso. No contexto cristão, o perdão é como um removedor de lixo que tira, limpa completamente toda sujeira do nosso coração. Agora, nós, mais cedo ou mais tarde, na nossa vida, precisamos decidir, ou andamos na carne, ou andamos no Espírito. Se eu sempre me movo pelos impulsos da minha carne, o resultado será ira, contenda, dissensão
inveja, ciúme, maldade. Há crentes que maquinam as coisas nos bastidores. Eu sei que aqui não existe isso, mas na minha igreja existe. Maquinam as coisas, são maus, perversos. Isso é carne. Porém, se eu decido andar no Espírito o tempo todo, o resultado vai ser unidade, amor, alegria, paz. É o fruto que o Espírito produz. Diga: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Quando nós removemos eu disse, todo lixo do nosso coração, o Espírito Santo começa a fluir em nossas vidas. Se foi de mim, errou. Você começa a ver coisas que você não via antes. Você começa a ter discernimento de situações complicadas. Você consegue amar até o Lula. É mesmo, não sei, eu estou com dó do Lula. Ele podia converter. Amém? Oh Deus, que a Dilma se transforme numa mulher santa e poderosa. Porque a nossa tendência é entrar na conversa fiada do mundo, de odiar algumas pessoas. Graças a Deus, porque Deus não fez isso conosco. Porque alguns de nós aqui não prestava mesmo. Viu? Inclusive eu, que sou de uma família perversa. Mas Deus foi na minha casa, você acredita? Deus foi na minha casa, mandou 2 homens. Meu pai, ele gritava por Deus. E aqueles 2 homens disseram: Deus nos mandou aqui. Uau! Deus diz que o Senhor está chamando por ele. Meu pai ficou muito impactado com aquilo. Deus é bom, muito bom. Todos nós podemos, às vezes, sem querer, guardar ressentimentos no coração. Aqui em Goiânia, há uma igreja grande que saiu da minha, lá da Fama, e eu pensava que eu tinha perdoado aquele pastor. E na época, a minha primeira esposa, Elizabeth, ela dizia: você não perdoou. Eu dizia: perdoei. Você não perdoou o fulano de tal. Não, já perdoei sim. Está perdoado. Não quero nem conversa com aquele cara. Está perdoado. Mas um dia eu lia a Bíblia junto com a Elizabeth, como hoje eu leio a Bíblia só junto com a Noemi. Ela lê um versículo, eu leio um versículo. E isso vai, vai tempos, e nós vamos lendo, e anotando onde Deus fala conosco. Lendo Mateus 18, este versículo aqui falou comigo profundamente. 18:35, quem já achou? Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Eu li toda a história do servo impiedoso. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Há uma tradução que diz: se do íntimo você não perdoar, do íntimo, também o teu Pai Celestial não te perdoará. Irmãos, isso é sério, não é não? Você tem que banir do coração todo apetite rancoroso,
toda mágoa, todo resquício de reserva com a pessoa. Pelo contrário, se ela precisar de você de novo, você abençoa e ajuda, e você não tem nada. Isso é se parecer com Deus. E Deus nos quer desta forma. Então, nós seremos conhecidos no céu como pessoas que transportam Deus aqui na terra. Onde nós chegarmos, Deus está presente. Onde você está, é Deus que está presente, porque você tem o mesmo coração do teu Pai Celestial. Amém? Aleluia. E é deste amor que eu chamo o amor irresistível de Deus que nós precisamos. E só esse amor é capaz de remover esse veneno que nós temos em nossas almas. Eu te perdoo, é a linguagem do amor. Mas eu te magoei, mas eu te perdoo. Mas eu roubei de você, está perdoado. Eu xinguei sua mãe, está perdoado. Quando eu era menino, eu era o menino mais perverso que já nasceu no mundo. Se falasse da minha mãe, quem é homem aqui? Era assim ou não era? Pode xingar o pai, quem quiser, seu irmão, mas se xingasse a mãe. Eu fiz uma mulher grávida de gêmeos, de 5 meses, abortar, com a paulada que eu dei na barriga dela. Porque os filhos dela, que já morreram, por isso eu vou falar, Divani e Dirani, xingaram a minha mãe. Eu virei uma fera. E a mãe veio apartar a briga, e infelizmente sobrou para ela. Eu te perdoo, é a frase mais linda do mundo. Não há na Bíblia nenhuma promessa de que Deus possa abençoar uma pessoa, abrir as portas para uma pessoa, caminhar com uma pessoa que não liberar perdão para os outros. A Bíblia é muito clara. Repita comigo 3 frases. Eu preciso banir do meu coração todo desejo de vingança. Diga com mais convicção. Eu preciso banir do meu coração todo desejo de vingança. Eu preciso banir do meu coração todo resquício de rancor e de mágoa contra quem quer que seja. Eu preciso encher o meu coração com o amor de Deus. Com o amor de Deus. Meus irmãos, aquele que não perdoa está destruindo a ponte por onde ele mesmo terá que passar numa outra oportunidade. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, eu também te perdoarei. Se não perdoardes, eu também não te perdoarei. Está aqui, Mateus capítulo 6. Você que acha rápido, só para conferir, por favor, versos 14 e 15. Pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, aqui é abrangente. É irmão, é inimigo, é amigo. Se pois perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará também as suas ofensas. Isso é claro na Bíblia ou não? Mas tem crente aí que o bico dura 1 mês.
Todo mundo, eu acho, que tem direito de ter bico, mas não pode passar de 1 hora. O sol não pode se pôr sobre o seu bico. É um novo versículo da Bíblia que eu inventei. Agora, não deixe o sol se pôr sobre o seu bico. Todo dia nós temos que fechar o caixa, deitar e dormir tranquilo. Sem nada contra ninguém. Vire para uma pessoa aí. Diga: quando lhe magoarem, imediatamente coloque iodo espiritual naquele machucado, para não se transformar numa ferida terrível na sua alma. Tente lembrar aí agora de alguém que já te magoou profundamente. E hoje aqui eu quero te desafiar a liberar perdão. Você vai ver a renovação que o Espírito Santo vai lhe dar. Quando você banir da sua vida todo resquício de lixo. Isso é lixo. Agora, quais os obstáculos que temos de superar para aprender a perdoar? Só vou falar de 2 rapidinho, porque aquele relógio ali não para. Os homens que estão aqui, quase não tem homem aqui hoje, né? Quando eu vi aquela mulherada, eu falei: meu Deus, o céu vai ser cheio de mulher. Olha, a primeira coisa, nós precisamos abandonar o nosso senso de justiça própria. É mais ou menos assim: eu não merecia isso, eu não mereço ser humilhado desta forma, esse cara merece morrer. Lá no Velho Testamento, quando a gente está lendo a Bíblia, Deus manda matar todo mundo. Entra na cidade, mata os homens, mata as mulheres, mata as crianças e tudo. E eu fico assim meio entusiasmado, falo: eu também gostaria de morder na orelha de uma pessoa. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento: orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos, empreste a quem te pede emprestado e não queira nada de volta. Amém, meus irmãos? Não espere nada de volta. Porque Jesus, ele veio para revelar o verdadeiro coração do Pai para nós. O homem do Velho Testamento, ele era muito grosso. Coitada das mulheres daquela época. O homem do Velho Testamento, ele era mau, ele era perverso, ele só entendia a linguagem da guerra. Se não tivesse guerra para eles, a vida ficava muito vazia. Era guerra todo dia: vamos guerrear, vamos matar. E Deus mandava matar os animais, matar tudo, não podia sobrar nada. Aí Jesus chega, sobe no monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se aproximaram-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, a ética do Novo Testamento é essa. É a síntese do que Deus quer para nós, está no Sermão do Monte. É tremendo, tremendo. Deus usa pessoas e circunstâncias adversas para nos trabalhar, para nos treinar e para nos amadurecer. São testes para você. Alguém te feriu, há um propósito naquilo, porque Deus está no comando das nossas vidas de dia e de noite, desde o momento da nossa conversão. Se Deus permitiu, é porque você ainda não passou no teste e vai ter que fazer prova de novo.
vai ter que fazer prova de novo. Se não passarmos no teste simples, se não passarmos num teste simples, como é que vamos enfrentar questões maiores? Deus quer usar poderosamente cada um aqui, mas nós estamos na escola do Espírito Santo. E a primeira prova que temos de passar é esta, é a do perdão. Porque o perdão é a linguagem do amor de Deus. Tem uma história na Bíblia, não vamos entrar em detalhes. José do Egito, vendido pelos irmãos, massacrado. Chega no Egito, ele foi vendido com 17 anos. Quando ele foi para o trono, ele tinha 30 anos. José ficou 13 anos na cadeia por causa de uma mentira de uma mulher. Mas José se revela como o cara do Velho Testamento. Sem mágoa, sem ódio. Seus irmãos, houve uma fome na terra e os seus irmãos vão buscar comida no Egito. Se fosse um de nós, faria, agora é minha vez de vingar. Mas José, ele é incrível. Olha, aqui em Gênesis, capítulo 50, eu amo este texto da Bíblia. Nós lemos este texto há poucos dias e ficamos louvando a Deus pela vida de José. Você já achou? Gênesis 50. Eu gostaria de ler este texto porque este jovem aqui, do 18 ao 20, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele, de José, e disseram, aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse, os irmãos acharam? Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de todos nós. Amém? Por isso, não tenham medo. Eu vou sustentar vocês e os seus filhos para o resto da vida. É isso. Alguém te deve um dinheiro. E não pode te pagar. Você sabe o que a Bíblia ensina? Vem cá, meu irmão. Ele chega tremendo, né? Senta aí. Você não pode me pagar? Não. A vida está difícil? Sim. Ok. Está aqui mais um dinheirinho para você recomeçar então. Esse é o espírito do Novo Testamento. O dia que você tiver dinheiro, se você tiver, você me paga. E você não me deve nada. Olha, Deus vai mandar os anjos todos ficar de pé. Olha aquele cara lá. Abençoa ele. Abençoa ele. Por causa do coração dele que parece com o meu coração. Deus merece um aplauso, não? Põe a mão no teu peito e diga assim, eu estou nas mãos de Deus. Meus inimigos não são de carne e osso. Meus inimigos são demônios. Nunca uma pessoa é sua inimiga, não. Agora o maligno às vezes usa uma pessoa para desestruturar você. Não permita. Se você tem um coração bom, um coração perdoador, o Espírito Santo vai começar a te usar poderosamente. Outra questão, a segunda para terminar.
Nós transformamos, às vezes, um montinho de terra numa montanha. Isso só acontece porque normalmente, mesmo dentro da igreja, nós só enfatizamos o defeito das pessoas e nunca as qualidades. Uma pessoa na igreja acerta 1000 vezes. O dia que ela cometeu uma pequena falha, todo mundo joga farpa naquela pessoa. Uau, fulano de tal, quem diria? E solta a língua. E desanda a falar mal daquele irmão que sempre andou certinho na igreja. Irmãos, há um livreto em inglês, Mr. Hyde Had Wonderful Experience. O Sr. Hyde teve uma experiência maravilhosa. Aquele irmão, ele não é brasileiro. Ele conta que ele estava orando, ele é pastor, por um outro pastor da cidade que tinha cometido algumas imprudências. E ele estava orando assim: Senhor, tenha misericórdia do fulano que pecou, que cometeu aquele erro grave, Senhor. Mas ele é um homem que precisa da tua ajuda, dando uma aula de como Deus deve fazer. Ele disse que literalmente uma mão lhe tapou a boca. Ele não conseguiu mais orar. E o Espírito Santo lhe disse: ore colocando diante de mim as virtudes dele, porque eu sou poderoso para transformá-lo. Você está se transformando num acusador. Até na oração nós acusamos as pessoas. Senhor, abençoa aquele bandido sem vergonha que fez isso, Senhor. Não precisa você falar desta forma. O mundo espiritual já sabe. Mas você pode dizer: Senhor, aquele homem é um excelente pai, é uma excelente mãe, é um homem lutador, um guerreiro, esforçado. Aqui na tua casa é uma pessoa que sempre trabalhou. Isso aqui, olha que beleza, alguém fez isso aqui. Mas tem gente que não vê. Talvez tem gente aqui na igreja que nunca nem percebeu que a bateria que estava ali passou para o lado de lá. Tem gente que não vê nada. Eu cheguei aqui, já vi tudo, viu? Está muito bonito. Agora, eu recomendo um púlpito mais forte. Porque se eu tivesse nos meus dias, esse púlpito aqui já teria ido. Não me aguentaria. A primeira coisa que eu olhei, falei: eu vou ter que maneirar a barra aqui hoje. Por que nós agimos assim? Ele não tinha o direito de fazer isso comigo. Sabe qual que é o nosso problema, bispo? Ego ferido. Problema nosso normalmente chama-se ego ferido. Numa época do meu ministério, eu quase mudei a minha maneira de ser por críticas dos crentes da minha igreja. O irmão é muito bonzinho. Mas eu aprendi isso na Bíblia, irmãos. O irmão é bonzinho demais. E eu entrei em crise. Acho que eu tenho que ser mais durão mesmo. Mas foi graças a uma profecia. É uma irmã igual aquela irmã Lúcia. Nossa, tem uma mulher que ora por nós. Para mim não é, mas ela é incrível. Como Deus realmente fala conosco. Amém? E aquela profeta diz: muitos te criticam pelo jeito de você ser. Faça tudo como eu ponho no seu coração. Faça tudo como está na minha palavra. Não mude o seu jeito de ser. Falei: nossa, veio de Deus essa palavra para mim, porque eu já estava ficando ruinzinho. E as pessoas são terríveis.
Deus quer que nós aprendamos a voar alto como as águias. Deus nos chamou para ser águias. Em nenhum lugar Deus manda você ser pardal, que só voa abaixo. Ou crente galinha, que só cisca olhando para baixo. Deus manda você ser águia. E para ser águia, ter uma visão de Deus sobre tudo, sobre todos, e ser uma bênção na sua igreja, você tem que ter um coração 100% sarado. Sarado, sarado. Alguém deseja isso para a sua vida? Hoje à noite eu quero falar sobre o poder da cruz. E se você vai voltar aqui, eu não sei, traga visitante, porque Deus vai salvar almas aqui hoje. Amém? Então, não podemos ter aquele amor egoísta. São 3 tipos de amor, não é, bispo? É o amor eros, eu amo, eu te amo porque eu te desejo. O amor filéu, eu te amo porque preciso de você. Mas o amor de Deus é, eu te amo porque eu quero te ajudar. Eu te amo porque eu quero te ajudar. Este é o amor de Deus, o amor desinteressado. Se você quer receber esse batismo de amor, não é um toque de mágica não, mas eu sempre peço um ato profético para a pessoa ficando de pé. Você está dizendo sim, eu quero esta bênção para a minha vida. Se você deseja, fique de pé então. Quem não deseja, permaneça sentado. Ou nós aprendemos com o Espírito Santo, ou nós vamos continuar com os nossos argumentos carnais. Judas, verso 22 e 23, o Espírito Santo está colocando no meu coração. Judas, só tem um capítulo, né? Verso 22 e verso 23. Para fechar a nossa palavra. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Mágoa, ressentimento é carne. Aborreçam até a roupa contaminada pela carne. Então, vocês estão de pé, querem andar no Espírito? Isso é uma decisão. Eu vou orar, você não vai cair, nada disso. Mas naquele dia, lá na igreja, de manhã, eu decidi mudar. Espírito, faça isso em mim. Não, é você que decide perdoar. Você que decide amar. Agora, quando você decide, você recebe essa unção de amor na sua vida. Amém?